Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui, a camisa laranja. A criatura da casa abandonada. É a camisa laranja, entre parênteses, a criatura da casa abandonada. Olá, Ani assombrados, pode me chamar de Fulanina. Eu sou ouvinte assídua dos relatos e sempre gostei muito de escrever. A minha inspiração vem principalmente do senhor Fulanesto, tal qual me deu o estopim para enviar os relatos de uma maneira mais interessante e literária. Todos os nomes já estarão devidamente trocados e a maneira como vou contar a história não tira sua veracidade, ok? Ok, vamos lá. Bom, o relato que contarei a seguir não aconteceu comigo e sim com o meu namorado, o Giovanni. Um rapaz de espírito livre, esperto e bonito, conhecedor do espiritual desde que tomou consciência. Morava nos municípios ao redor da capital do Rio de Janeiro. Manteve um grupo de amigos que trazia desde seu ensino médio, tal esses que nunca se desgrudavam e sempre faziam tudo juntos. Uma equipe divergente, porém muito unida. No bairro vizinho do rapaz, rumores de uma casa estranha atiçava a curiosidade daqueles descrentes ao misticismo e estranhezas, que não somos capazes de entender. Um de seus amigos, o Matias, sugeriu então uma visita dos amigos até esse local para provar que não passava de lendas para assustar os bobos. Giovanni, que não tinha medo, logo tratou-se de afirmar: "Eu duvido que tenha algo ali." Numa pesquisa que não precisou ser extensa, vizinhos contaram que a casa pertencia a uma bruxa que, após falecer, continuou rondando pelo terreno a fim de não deixar que tomassem a sua propriedade, também recomendando que ninguém, nem aos mais necessitados, ousassem adentrar aquele lugar. Data marcada e amigos presentes. No final da tarde, por volta das 5 horas, todos reuniram-se na praça da cidade e foram a pé para o destino. Consigo traziam lanternas e armas brancas de pequeno porte para possíveis eventos. No total, estavam em 8 rapazes atletas e destemidos, adentrando o terreno que tinha sua má fama. Aquela casa estava em ruínas, portas e telhas quebradas, paredes caídas, decoradas de musgo e outras plantas. Um cheiro forte de sujo e queimado incomodava os homens barulhentos que ainda exploravam o primeiro andar. Conforme o dia escurecia, o uso da lanterna por metade deles fazia da casa bem clara. Já estava bem de noite e, não tendo encontrado nada, todos concordaram em saírem dali para voltarem aos seus lares. Ainda no primeiro andar, a planta tinha um corredor extenso que interligava todos os outros cômodos a essa passagem. Do último quarto, que dava em direção aos fundos, todos começaram a ouvir um ruído baixo. Esse som foi descrito como batidas agudas de algum objeto pequeno em madeira, com ritmo, pois era uma batida seguida de uma pausa curta e logo em seguida a batida de novo. Entreolharam-se surpresos e contaram quantos deles ainda estavam ali, e todos estavam. Matias, embora assustado, pediu que fossem até o tal quarto, é isso? Ver o que fazia aquele barulho. Metade concordou, a outra metade estava completamente contra essa ideia. 8 homens armados, Giovanni na testa, como um líder, caminharam pelo corredor até o último quarto, que não havia nada. E nenhum barulho mais, não tinha nada. Parados à porta, permaneceram em confusão até ouvirem um de seus amigos abrir o maior berreiro. Esse vinha por último na fila dos amigos. Viraram-se para observar e ele estava pálido,
Disse ter visto uma sombra alta passar por detrás dele quando virou-se para olhar a porta de saída, essa que se mantinha aberta e danificada. Ele viu a sombra alta passar quando ele virou para olhar para a porta de saída. Um rugido alto estremeceu a todos que tiveram que por... Um rugido alto estremeceu todos que tiveram que pôr suas mãos... Um rugido alto estremeceu a todos, é isso? Que tiveram que colocar as suas mãos em seus ouvidos e correr para a porta, que num impulso fechou de vez, fazendo com que as paredes daquela casa estremecessem. A força deles não conseguia derrubar uma porta antiga, de madeira podre e quebrada. Contaram que estava feito pedra e maciça como metal. Perceberam que a casa havia mudado. Não era mais uma velha casa. As paredes agora magicamente pareciam ter se reconstruído e apenas pequenas brechas permitiam a entrada da luz da lua, que iluminava a casa enquanto as lanternas zigue-zagueavam na mão dos assustados. Após alguns segundos, um novo grito surgiu. Ainda parecia ser do último quarto. Um membro faltava. Com a inútil tentativa de romper a entrada, voltaram para o último cômodo que permaneceu sem nenhuma presença. Porém, agora tinha um pentagrama branco desenhado no chão, que antes todos tinham certeza que não estava ali, pois há pouco observavam o lugar. Tinham estado ali há pouco tempo e não tinha nada. No quarto ao lado, um novo estrondo, e gritando pelo nome do amigo desaparecido, fitaram com horror a cena grotesca que acabaram de presenciar. Giovanni estava sentado no meio daquele quarto abandonado, com suas pernas dobradas na altura do queixo e abraçando seus joelhos. E atrás dele, uma criatura de odor podre. Aparentava ter chifres. Precisava curvar-se no recinto devido ao tamanho imenso. Olhava para o rapaz enquanto usava suas garras extremamente afiadas para arrancar pedaços de sua pele. Assistiram a criatura arrancar um pedaço da pele do seu braço esquerdo. Em seguida, ela estava prestes a cravar sua navalha em formato de unha nas costas da vítima, quando Elias, um dos 8, impulsionado pela coragem, entrou com a barra de ferro que tinha em mãos, pronto para livrar seu amigo daquela situação aterrorizante. Mas num piscar de olhos, para surpresa de todos os presentes ali, tudo sumiu. Giovanni, a criatura, nada mais estava ali. Espalharam-se desacreditados do que seus olhos acabaram de presenciar, e no mesmo quarto do pentagrama, Giovanni saía assustado com uma expressão de terror, e naquele momento todos combinaram de correr pelas suas vidas. A porta, que antes estava bloqueada com algo invisível, agora podia ser aberta com extrema facilidade. Giovanni corria por sua vida, mas vinha por último na fila dos assustados. O ser maléfico permaneceu seguindo o grupo e agarrou na camisa do último jovem, a rasgando por completo, mas deixando o tecido nas garras. Num último relance, Giovanni olhou para trás e viu sua roupa em trapos, voltando para dentro da casa sombria. Correram para fora do terreno ofegantes. Não suficiente, mais um evento inexplicável. À noite, que tinham certeza terem visto o brilho da lua, a atmosfera noturna, também sumiu. O céu era o mesmo que entraram naquela casa. Ainda era de tardezinha naquele final de domingo no calor do Rio de Janeiro. Não falaram mais nada, apenas retornaram para suas casas, cabisbaixos e incrédulos. Giovanni chegou em casa com sangue escorrendo pelo seu braço e pelas costelas, tal qual eu havia perguntado como aconteceu. Onde estava sua roupa e tal, e obtive essa história. O rapaz afirma não se lembrar de como conseguiu a ferida, apenas de que, quando ia voltar para os amigos, apareceu naquele quarto novamente, muito assustado. Os amigos, aos poucos, foram se separando após aquele dia, até que apenas 2, Matias e Elias, sobraram.
e que também são próximos a mim. Uma cicatriz marcou Giovanni para sempre após aquele dia. E meses depois estávamos passando pela mesma rua em direção à casa de um amigo. Seu olhar dirigiu-se para a casa e lá ele pôde ver a sua camisa laranja intacta, pendurada aos ventos pela brisa que deixava o ar menos abafado. Ele não pôde se conter. Ao meu lado entrou numa forte crise de pânico e ansiedade. Tentei acalmá-lo como pude, embora jamais irei me esquecer de ver a camisa que ele e seus amigos, que ele e seus antigos amigos juraram estar rasgada e talvez num outro plano inteira e balançando na nossa frente. Obrigada pela atenção, Ana. Ainda existem mais relatos vindo do meu namorado que eu mesma cheguei a ver com os meus próprios olhos. Em breve estarei lhe enviando mais. Que o sagrado lhe acompanhe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, parece que eles viveram ou uma alucinação coletiva ou uma passagenzinha para uma outra dimensão, onde essa bruxa ainda comanda, ela ainda vive por ali. Sei lá que tipo de bruxa é essa, mas o local parece que é bem tenso mesmo. Um lugar tenso e que bota pra fora qualquer um. Tipo aquelas florestas, que a pessoa entra sem permissão e de repente se perde lá dentro, acha que é dia, acha que é noite, vem pra cá, vai pra lá. A casa ficou desse jeito. Mexeu com a cabeça deles, porque parecia noite, parecia que agora as paredes estavam rígidas, as portas não dava pra mexer e não sei o que, e aparece bicho e aparece o rapaz, e o rapaz não tava ali, mas foi machucado. Tipo aquela loucura assim na cabeça de todo mundo, Mexeu com a cabeça deles ali, naquele momento. Ou seria outra dimensão, ou foi algo que trabalhou aqui neles, pra realmente enlouquecer e fazer sair, ou se não sair, coisas piores vão acontecendo. E tudo isso devido à ex-moradora, a possível bruxa aí dessa casa? Credo! Bom, vamos pro próximo relato. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos pro próximo, que é: encosto do meu amigo prendeu em mim. Ixi, trazer encosto dos outros, gente. Já não basta os que quer grudar na gente. A gente vem atrás dos outros ainda. Olá, Ana. Me chamo fulano e sou o mesmo garoto do relato da Rua da Morte. Como disse naquele relato, eu tenho vários outros para contar. Eu não lembro desse agora, gente. Tentar lembrar. Bom, esse que eu vou contar hoje foi interessante porque não fui eu o único a ver a entidade ou o espírito. O que me traz ainda mais certeza de que tudo foi real. Bem, vamos lá. Como eu disse no outro relato, eu tenho assim o dom de sentir energias das coisas e dos locais. É muito interessante, mas enfim. A história começa quando um amigo muito próximo, meu, começou a se relacionar com uma garota que era nossa colega da época do ensino médio. Essa garota namorou um rapaz por alguns anos e morou na casa dos pais dele. Segundo ela mesma, o relacionamento dela com os pais dele não era muito bom. Vivia tendo brigas e a mãe dele a acusava de roubar o filho dela. Chegou até o ponto de, por causa disso e outros motivos também, eles terminarem. Quando isso aconteceu, a mãe do rapaz disse que faria um trabalho para prejudicá-la. Enfim, ela se mudou para um apartamento numa zona muito ruim, próxima da nossa cidade. O prédio em que ela morava era ponto de venda de drogas. Tinha casos horríveis que aconteceram nesse apartamento e ela sempre dizia que sentia um fedor muito forte na cozinha dela, na cozinha do apartamento, e que vivia sentindo e ouvindo coisas ruins. Depois de um tempo, como eu disse, ela começou a se relacionar com o meu amigo, e então ele foi morar com ela. E ele me disse que de fato ocorria barulhos à noite lá, e do nada um fedor muito forte surgia de um canto da cozinha e que ele sentia uma energia ruim naquele apartamento também. Um certo dia eu os visitei. Mal entrei e já senti uma energia ruim no local. No mesmo momento, olhei a minha mão e tinha uma pequena ferida recém-aberta nela. Bem pequenininha, superficial, mas
não deixa de ser estranho. Mas enfim, eu ignorei, conversamos, etc. e fui embora. De início eu não senti nada, porém naquela noite eu sonhei que estava na casa do meu amigo de madrugada, na cozinha dele, e deixei uma panela cair, e ele acordou e foi na cozinha olhar. Assim que ele chegou na cozinha, eu voltei para o meu quarto. Assim que acordei, mandei mensagem para ele contando essa história. Segundo ele, uma panela caiu de madrugada naquela noite, de verdade. No dia seguinte, me senti observado e seguido o dia inteiro. Eu via vultos e senti uma energia ruim. Confesso que não era assim a energia mais maligna e forte que eu já senti, nem de perto, mas incomodava. Quando cheguei do trabalho, tomei um banho e sentei na minha cadeira do computador e quando olhei para minha TV, no reflexo eu vi uma criatura humanoide, só que com a pele completamente enrugada, pele bem velha mesmo. Uma boca com os lábios que iam até um pouco depois da bochecha, tipo a boca do Coringa, do Batman. Mas não era maquiagem, era boca mesmo. Mas assim que esse ser percebeu que eu o vi, ele desapareceu e eu senti um alívio. Ele saiu de mim. Ainda bem, né? Nossa. Depois disso, meu amigo me relatou que as coisas na casa pioraram. Chamaram até um encanador e não tinha nada nos ralos. Então chamamos um outro amigo nosso, que inclusive também apareceu no outro relato. Ele estuda ocultismo, ou é mais entendedor do que eu. Esse amigo meu levou o irmão dele, que consegue ver as entidades, e ele foi no apartamento. Fez uma limpeza e o irmão dele viu o ser e desenhou e me mostrou. E era exatamente o mesmo ser que estava me seguindo. O miserável se prendeu em mim por um dia depois que eu fui lá. Vai saber o porquê, né? Mas enfim, o meu amigo que estuda ocultismo prendeu esse espírito em um cristal. Até hoje eu não sei o que ele fez com esse cristal. Enfim, depois de tudo isso, as coisas voltaram ao normal no apartamento. Mas mesmo assim, eles resolveram se mudar. Essa história não é assim tão assustadora, mas é mais uma prova que eu tenho às vezes, até para mim mesmo, o quão real o sobrenatural é. Tem outros relatos de coisas espirituais em grupo ali com os meus amigos. Um dia eu conto. Espero que todos fiquem bem e que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado e desde já peço mil desculpas por possíveis erros de português ou digitação. Muito obrigado. Um beijo para você, muito obrigada. Assombradinho ali, né? E, gente, arrastar a assombração junto, tipo, o encosto de um pegar no outro, aí é pra acabar. Aí é pra acabar, né? Vamos lá, deixa eu anotar que eu contei. E vamos para o próximo relato. Esse é mais curto. As crianças. Vamos ver. Olá, Ana e queridos assombrados. Eu tenho uma amiga de infância chamada Beth. Os nomes estão trocados. Nós convivemos juntas toda a nossa infância, mas infelizmente aos 13 anos o destino resolveu nos separar. Reencontrando agora as duas aos 62 anos, relembrando a nossa infância, começamos a falar das nossas experiências sobrenaturais. Sim, Ana e assombrados, ambas temos uma sensibilidade muito grande às coisas espirituais desde bem pequenas. Quando me mudei, né, de perto da Beth, quando acho que fui para longe, né, quando me mudei de perto da Beth, ela foi morar com seus pais num lugar chamado Tal. Era um lugar sem asfalto, com muito mato. E numa tardezinha ali, ela, a pedido de sua mãe, foi comprar pão. E a padaria ficava um pouco distante. Na volta, sem luzes e ali com a ausência de postes, né? A minha amiga parou no portão de uma conhecida e ficou distraída num papo ali. Quando então ela sentiu os primeiros pingos de uma fraca chuva se aproximando. Olhou para a rua quase escura e ficou com um pouco de medo. Sabia que sua mãe iria brigar por causa da demora, né? Olhou mais uma vez para o final da rua que teria que passar e com alívio viu algumas crianças correndo ali pela rua como se estivessem brincando de pique-esconde.
Aliviada por ver as crianças brincando na rua, resolveu então seguir para casa no mesmo sentido em que estavam as crianças. Betty conta que ao se aproximar dessas crianças, elas simplesmente sumiram. E no canto da rua, ela avistou uma mulher de roupa de escrava, muito, mas muito negra, olhando de olhos arregalados para ela. Imediatamente, todos os seus pelos se arrepiaram e, tremendo, ela passou por aquela mulher e seguiu em frente, orando muito. Ao chegar em seu portão, ela olhou para trás e não havia mais nada. Betty entrou em casa assustada e chorando muito. Sua mãe, sem entender a causa de tanto choro, nem brigou. Deu um copo d'água para ela e mais tarde Betty contou o ocorrido para sua mãe. E foi isso, assombrados. Contando assim parece algo quase comum, mas eu creio que as crianças apareceram para dar à minha amiga a ideia de segurança, talvez. Beijos em todos. Um beijo para você, muito obrigada. E essa outra aparição? Ela ficou com medo da aparição? Também foi para passar uma segurança? Ou será que foi tipo uma impressão que ela viu as crianças brincando ali de uma outra época? Não sei. Ou ela só apareceu... Mas aí, tipo, só naquele momento, a hora que ela se aproximou, elas sumiram. Tipo, ai, cadê a segurança que eu tava sentindo? Foi embora, fiquei com mais medo agora. Não sei. Ou teria sido uma impressão no tempo ali. E essa outra aparição da mulher, olhando com os olhos arregalados, e ela ficou com medo também, né? Assim, da mulher, mas não sei. De fato, fico confusa. Próximo relato. Seria proteção ou livramento de Exu? Vamos ver. Olá, Aninha, meu nome é Fulana, mas você que vai me chamar de Fulana, e eu sempre quis ouvir isso. Eu sou fã desde o blog. Você é minha companhia no ônibus, nas faxinas e até na hora de dormir. Hoje eu vou contar uma situação que aconteceu com a minha mãe e em partes comigo também. Nós somos de religião de matriz africana e nessa semana em questão estávamos muito doentes. Mal-estar, uma dor de barriga, uma febre, enjoo que não passava. Já havíamos tomado remédios e pensamos até que seria uma virose, pelas duas estarem com os mesmos sintomas. No dia em questão, uma quinta-feira, eu tinha ido trabalhar. Passado mal no trabalho, Tinha passado mal no trabalho e voltado para casa no final da tarde. E quando cheguei, ouvi esse fato da minha mãe. Fulana, eu fui no sacolão comprar uns legumes para fazer uma sopa, para dar uma levantada na gente. No caminho, ouvi passos atrás de mim. Achei estranho, olhei para trás e não tinha ninguém na rua. Continuei, cheguei no sacolão, peguei os legumes e fui olhar a parte das folhagens. Eu estava pensando em levar alguma erva fresca para fazer um banho, para caso fosse algo espiritual. Já ir limpando e quebrando. Olhando as ervas, vi que tinha arruda e fiquei pensando, será que eu levo? Quando apareceu um homem do meu lado, negro, alto, com um short jeans meio esfarrapado e um colete meio vinho. Ele virou para mim e disse, leva a arruda, moça. Eu tomei um susto. E quando peguei a arruda e fui voltar o olhar para o homem, ele tinha desaparecido do sacolão. Não tinha como ele sair correndo sem que eu tivesse visto. Depois do susto, eu peguei aquilo como um sinal e trouxe a arruda para casa. Aninha, minha mãe trouxe a arruda, fez o banho, tomamos e no outro dia já estávamos muito melhores. Todos os sintomas tinham passado. O resto da planta que ficou, ela colocou num vasinho para secar e milagrosamente a planta está mais verde do que no dia que ela comprou. E nessa última semana está até brotando. Ana, ela não plantou, ela apenas colocou num vaso sem água alguma. Gente, e a arruda, ela é assim muito sensível. Então, talvez as energias não estejam tão boas, mas assim, a arruda, ela é bem sensível. Mas, contudo, vimos essa situação como uma proteção do nosso guardião, que sempre foi por nós e temos muito carinho por ele.
Às vezes estava ocorrendo algo espiritual e ele, do seu jeito, deu um jeito de nos ajudar no plano físico. PS. Acreditamos que seja ele, pois além das características físicas de como ele apareceu, temos um assentamento dele em casa e cuidamos. E ele sempre nos protegeu e cuidou de nós. Sempre vemos ele assim como vultos, mas foi a primeira vez que ele apareceu de forma nítida. Conseguimos diferenciar se é ele ou não pela energia e estamos sempre de olho para caso seja um obsessor, né? Aí a gente manda a ralada ali. Obrigada por contar o relato. Tenho outros e espero mandar em breve. Um beijo para você e toda a sua família. Um beijo para você, obrigada. Ai, muito interessante. Olha só, na dúvida, o cara me aparece do nada do lado, fala, leva, porque ela tava pensando. Aí ele falou, leva Arruda. E sumiu? Com certeza, é o protetor. Que legal. Próximo relato. O que era aquela esfera de luz? Ana e Assombrados, o meu nome é Fulana, mas já que vai me chamar de Fulana mesmo, né? Hoje eu vim lhes relatar algo que aconteceu com a minha mãe. Na verdade, a partir de agora, é ela que vai escrever o que aconteceu com ela. O relato não haverá nomes no relato e caso tiver, vai estar trocado. E já peço desculpas por adiantado aqui se tiver algum erro. Bom, sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, às 10 horas da noite, terminei de trabalhar e saí para o estacionamento para pegar o carro. Entrei no carro e dirigi por uns 3 minutos, quando vi uma esfera de luz no céu, que veio descendo na minha direção. Essa esfera de luz atravessou o meu carro e caiu no banco do passageiro. Estendi a mão, peguei a esfera. Não estava quente? Estendi a mão, peguei a esfera e nisso veio uma escuridão que eu só me lembro de ter aberto os olhos e estava dentro do carro no meio do campo. Mas o carro estava destruído. Porém, eu não tinha sequer um arranhão. Chegaram os carabinieri, que é a polícia italiana, então ela mora na Itália, né? Chegou a ambulância, todos os outros carros que estavam na estrada pararam por causa do acidente, mas no momento que o carabinieri, que o policial chegou, ele só me perguntou de onde eu era. E eu respondi que era do Brasil. E ele me disse que fazia 15 dias... E ele disse que 15 dias atrás ele estava lá no Brasil. Então eu escutei uma voz que me repetia na mente para não dizer nada sobre a esfera de luz ao policial. De fato, o policial apenas pediu meu número de telefone. Não perguntou mais nada e me disse que me ligaria um dia desses, entraria em contato comigo. E foi embora. E isso foi tudo. Então, Ana e Assombrados, o que vocês acham que foi essa esfera de luz? Já que, como ficou o carro, era para eu ter chocado com algo ou com outro carro e não tinha nada. Ela enviou a foto do carro, mas eu não sei, ela não fala aqui se é para mostrar ou não é para mostrar. Ela fala envia a foto do carro para você, para ver como ficou. E é claro, não se esqueçam de deixar o like e entrar na Loja Assombrada. Um forte abraço para você, Ana e família Assombrada. Então, eu não sei se pode mostrar ou não, mas assim, o para-brisa tá quebrado, mas ele não está vazado, porque a bola entrou no carro, né? Mas ele tem um amassado desde o capô e um risco, assim, como se essa bola tivesse riscado pelo capô, chegou a afundar o capô e batido no para-brisa. Mas por essa foto não dá para entender que a bola atravessou, entrou no para-brisa. Só tá quebrado. Deixa eu ler de novo aqui a parte onde ela diz que ela pegou... Olha lá.
ela viu a esfera no céu, veio descendo na direção dela, atravessou o carro e caiu no banco do passageiro. Ela estendeu a mão e pegou essa esfera. Só que daí, tipo, a visão dela apagou e ela acordou no meio do campo, dentro do carro, no meio do campo. Mas peraí, a bola não tava mais lá? Esse local onde você acordou é distante de onde você parou o carro? E não tem buraco no para-brisa. Então, que tamanho era essa esfera? Gente, estranho, né? Porque aconteceu algo físico e ao mesmo tempo, será que, não sei, parte de alguma máquina que caiu de lá, mas ela relata que ela pegou. Se vem uma coisa que vem do céu, iluminada, ela entra, ela vem com uma velocidade para atravessar o carro e você imediatamente pegar aquilo, provavelmente vai estar muito quente, seja o que for. Agora, se for algo aí desconhecido para nós, um material desconhecido, não sei, aí eu já realmente não sei. Foi uma mistura de algo físico e algo astral, sei lá, espiritual que aconteceu, algo extraterrestre. Não sei, já aconteceu algo parecido com vocês? Conta pra gente. Interessante essa história, interessante. Lá na Itália, então. Isso ocorreu lá na Itália. Não sei aonde, que lugar da Itália. Bom, moça, que nos conta o relato, se puder dar maiores detalhes a respeito disso, acho interessante, né? Essa história, esse relato. Mas vamos agora, então, para o próximo e último relato de hoje, que é um relato curto, até. E o último de hoje, que é A Casa Mal Assombrada. Oi, Ana e assombrados, mais uma vez estou aqui para lhe contar mais um relato. Quero lhe agradecer por nos dar a chance de contarmos as nossas histórias. Vamos lá, meu nome é Fulana, pois sei que você vai me chamar assim, e essa história não é minha, mas sim do meu irmão. A partir de agora será ele contando. Pode ficar à vontade, todos os nomes estão trocados. Muito obrigada. Então agora é ele contando. O ano era 2023. Eu me chamo Antônio e essa história se passou em algum lugar do nosso Pernambuco. Trabalho em firma. Eu não vou falar profissão, pois não é necessário. Ana, olha, eu não sou de inventar histórias. Eu não gosto nem dessas histórias. A minha irmã sempre foi muito sensitiva, então eu me senti à vontade para lhe contar. Eu sei que a Antônia não iria me julgar. Nomes trocados. A firma em que eu trabalho alugou uma casa para minha equipe. Ana, a casa era enorme. Cada quarto ficava 2 pessoas. Alan e eu ficamos com a suíte. Na primeira noite, o Alan me acordou apavorado. Ele contou que estava dormindo e quando acordou tinha um homem olhando para mim. Apavorado, ele perguntou: "Quem é você?", né? Ele olhou para trás e fez o sinal de silêncio e sumiu. Foi quando ele me acordou e me contou. Falou assim: "Eu não fico aqui nem mais um dia." E saiu da casa logo pela manhã, preferindo pagar um aluguel. Eu fiquei um pouco assustado, mas pensei: a assombração não pode me fazer mal, né? Que seja. Ana do céu, começamos a ver e ouvir várias coisas. Eram passos, tinha alguém que passava as noites limpando a casa. Os meus amigos já estavam apavorados. Mas eu falei: daqui eu não saio. E em uma noite eu estava dormindo e deixei a luz do banheiro acesa. Quando me deitei, ela apagou. Aí eu fui lá e acendi de novo. E mais uma vez ela apagou. Aí eu falei comigo. Demorou, mas... Hã? E mais uma vez apagou. Eu falei... Ah, tá. Aí eu falei, eu não vou me levantar para apagar de novo. Vou dormir. Virei pro lado e fechei os olhos. E aí começou uma bagunça. As portas do guarda-roupas começaram a abrir e fechar. As gavetas batiam sem parar. E aí eu falei em voz alta: "Não vou embora daqui. Você não pode fazer nada comigo." E demorou, mas eu consegui dormir.
Ana, veio um vizinho tomar umas cervejas ali conosco e nós ficamos conversando e de repente ele perguntou: como vocês conseguem morar aqui? Nessa casa ninguém fica muito tempo. Aí eu perguntei por quê, né? E ele começou a contar a história da casa. Nessa casa aconteceu uma tragédia, na verdade. Morava um casal e um dia o homem saiu cedinho para o sítio. Quando chegou lá, ele foi assassinado. Quando ligaram avisando a sua esposa, ela, em um ataque de nervos, acabou tirando a própria vida aqui mesmo nessa área onde estamos. E até hoje ninguém sabe o motivo pelo qual mataram o homem. A família sempre tenta alugar a casa, mas ninguém nunca passa de um mês aqui. Eu não sei como vocês ainda estão aqui. Bom, aí eu falei, eu vou pedir para sair. Eu não vou ficar mais aqui, não. Bom, conversando com a Antônia, ela falou, reze por eles, pois precisam de orações. E eu rezei, pedindo que encontrassem a luz. Bom, a firma arrumou outra casa e nós nos mudamos. Bom, Ana, agora sou eu a fulana de novo. Me desculpe ter ficado muito longo. Imagina, não ficou nada longo. Desculpe os erros de digitação e os erros de português, pois não sou muito boa. Agradeço a você, o Matheus e Assombrados. Um beijo pra você, obrigada. Então, mais um caso de casa assombrada. E você ainda tentou, né? Ele, né, tentou na briga falar, não vou sair. Falou, vai sair, não vou, vai. Tá bom, eu vou. No fim, saiu meu, né? Melhor, deixa pra lá. Que coisa, será que eram os espíritos dessas pessoas aí na casa ou outros? Alguém arrumando a casa, eu via. Alguém que estava acostumado a fazer essa tarefa lá ou outra dimensão? Não sei. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui! Tchau, tchau.